Você pensa que Florence Scovel Shinn sempre teve tudo fácil, que ela nasceu conhecendo leis de manifestação, que nunca lutou, mas você está errado. Florence teve dificuldades, sérias, financeiras, emocionais, e foi exatamente nessas dificuldades que ela descobriu verdade mais poderosa sobre manifestação que ela já ensinou. Verdade que transformou não apenas a vida dela, mas de milhares. E essa verdade contradiz a maioria dos ensinamentos espirituais. Contradiz o que gurus dizem. Contradiz o que você provavelmente acredita. Mas é verdade nonetheless. Testada, provada, repetível. Fique até o final porque vou te contar a história real de dificuldade de Florence e revelação que veio dela. E essa revelação pode mudar como você aborda a manifestação para sempre. Imagine pessoa no fundo de poço, escuro, frio, paredes lisas, sem saída óbvia, e pessoa pode fazer duas coisas. Primeira, entrar em pânico, gritar, desesperar, bater em paredes inutilmente. Segunda, acalmar, observar. E perceber que no desespero máximo, ela vê estrelas acima que não via antes, porque escuridão total ao redor torna a luz acima visível, e visão de luz revela direção. Dificuldade de Florence foi poço, e revelação foi estrelas que ela só viu porque estava em escuridão total, e essa revelação salvou ela, e todos que aprenderam dela depois. Florence Scovel Shinn era casada, casamento difícil, marido não era próspero, e Florence trabalhava como ilustradora, renda modesta, irregular, e eles lutavam financeiramente, constantemente, e em certo ponto a situação deteriorou severamente. Marido perdeu emprego, economias terminaram, e eles enfrentaram despejo. Realidade, não metáfora, não história inventada, despejo real. E Florence entrou em desespero que ela nunca havia experimentado, porque até então ela havia ensinado prosperidade, mas não havia realmente testado ensinamentos sob pressão extrema, e agora testava, e parecia falhar. Florence tentou tudo o que sabia: afirmações, visualizações, decretos, comandos, e nada manifestava rápido o suficiente. Data de despejo se aproximava, e ela estava à beira de colapso mental. E naquele ponto de desespero máximo, algo aconteceu. Ela teve percepção, não gradual, súbita, como flash. E percepção foi: eu estou tentando controlar como manifestação vem, e controle está bloqueando manifestação. Ela estava especificando: dinheiro precisa vir assim, oportunidade precisa aparecer assim. E especificação era forma de controle. E controle baseado em medo era bloqueio. E bloqueio impedia exatamente o que ela desesperadamente precisava. Então Florence fez algo radical. Ela soltou, completamente. Ela parou de tentar controlar como salvação viria. Ela parou de especificar. E ela disse, e isso foi oração real dela: Espírito infinito, eu solto completamente. Eu não sei como resolver isso. Eu não posso ver caminho. Mas você pode. E eu confio que você proverá através de caminho que eu não imagino. Eu solto o meu caminho. Eu aceito o seu caminho. Seja feito. E ela sentiu liberação física, peso massivo saindo, porque ela parou de carregar responsabilidade de controlar tudo e transferiu para a inteligência infinita. Dentro de 24 horas, literalmente um dia, pessoa que Florence não via há anos apareceu, amiga de infância, reencontro casual, e a amiga disse: Florence, eu tive impressão estranha de procurar você. Eu não sei porquê. Florence contou situação honestamente. E a amiga, que havia prosperado, disse: eu vou ajudar. E ajudou, cobrindo aluguel até Florence e marido se estabilizarem. E mais. A amiga apresentou Florence a pessoas que se tornaram clientes de ilustração. Trabalho começou a fluir. Dentro de 2 meses, Florence estava estável. E dentro de 6, próspera. E Florence documentou essa experiência meticulosamente, porque ela percebeu: essa é a lição mais importante. Não afirmações, não visualizações, mas soltura de controle na presença de confiança total. Ela chamou isso de princípio da soltura e confiança. E ela ensinou para todos depois. E todos que aplicaram manifestaram. Não apenas dinheiro, tudo, porque princípio é universal e funciona sempre, quando aplicado corretamente. Princípio tem 2 componentes inseparáveis. Componente 1, soltura de controle sobre como. Você para de especificar como solução deve vir. Você para de limitar o universo a caminhos que você consegue imaginar.
porque sua imaginação é limitada por experiência passada. E solução frequentemente vem através de caminho que você nunca experimentou. Então, nunca poderia imaginar. Mas quando você especifica, você limita. E limitação bloqueia caminhos que você não vê. Florence ensinou. Declare o que. Nunca especifique o como. Porque que é seu desejo. Como é trabalho de inteligência infinita. E inteligência infinita sabe caminhos que você não conhece, mas apenas se você permitir. E permissão requer soltura de controle sobre como. Componente 2. Confiança ativa em inteligência maior. Soltura sem confiança é desistência. Isso não funciona. Você precisa soltar e confiar. E confiança não é passiva, é ativa. Você solta controle sobre como, mas você mantém certeza sobre que. Eu não sei como solução vem, mas eu sei que vem, porque a inteligência infinita nunca falha. Apenas eu, com meu controle limitado, falhava. Agora eu transferi responsabilidade de como para a inteligência. E confio, ativamente. E confiança ativa mantém você em frequência de receptividade, enquanto controle ansioso mantém você em frequência de bloqueio. Florence ensinou frase específica baseada em sua experiência. Eu solto este assunto para a inteligência infinita manifestar. Eu confio que caminho perfeito se revela. Eu aceito solução que vem de formas que eu não imagino. Assim é. E ela mandava pessoas dizerem essa frase toda vez que a ansiedade de controle surgia. Toda vez que mente começava a especificar, precisa ser assim ou assim. Interrompe. E diz frase de soltura e confiança. Repetidamente. Até soltura ser real. Não apenas palavras, mas liberação sentida. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que aplicaram o princípio de soltura e confiança quando estavam em desespero e viram manifestações milagrosas. Teresa estava à beira de falência pessoal. Dívidas de R$30 mil, sem forma óbvia de pagar. Ela havia tentado tudo. Empréstimos negados, parentes não podiam ajudar. Trabalho extra não gerava suficiente rápido o suficiente. E ela estava em pânico. Noites sem dormir, ataques de ansiedade. E Teresa era praticante de manifestação há anos. Mas nada funcionava dessa vez, porque urgência criava desespero, e desespero criava controle ansioso, e controle ansioso bloqueava completamente. Teresa leu história de Florence enfrentando o despejo, e leu sobre princípio de soltura. E Teresa percebeu. Ela estava tentando controlar como o dinheiro viria. Ela especificava, precisa vir de empréstimo, ou precisa vir de venda disso, ou precisa vir de trabalho extra. Especificação limitava. E inteligência infinita não podia trabalhar através de caminhos que Teresa não imaginava, porque Teresa bloqueava com especificação. Teresa fez o que Florence fez. Ela soltou. Ela disse, inteligência infinita, eu não sei como pagar R$30 mil. Eu tentei todos os caminhos que consigo imaginar. Nenhum funcionou. Então eu solto. Eu transfiro responsabilidade de como para você. E eu confio que você provê através de caminho que eu não posso ver. Eu aceito solução que vem de qualquer direção. Assim é. E ela sentiu alívio imediato. Peso saindo. Porque ela não estava mais tentando controlar impossível. 3 dias depois, prima distante ligou. Sem contato há 5 anos. E disse, Teresa, eu tive sonho estranho com você. E no sonho você precisava de ajuda. É verdade? Teresa, chocada, contou a situação. E prima disse, eu tenho dinheiro disponível, eu posso emprestar sem juros, você paga quando puder. Teresa não conseguia acreditar. Prima não sabia de situação. Não havia forma de saber, mas ligou. Exatamente quando Teresa soltou o controle. Empréstimo cobriu dívida, e Teresa pagou gradualmente ao longo de 2 anos. Sem drama, sem juros. Perfeitamente. Teresa documentou. Quando eu controlava ansiosamente, nada vinha. Quando soltei e confiei, solução apareceu de direção impossível de prever. Prima que eu mal falava, sem forma de ela saber que eu precisava. Mas inteligência sabia, e moveu peças. Mas apenas quando eu parei de bloquear com controle. Soltura permitiu milagre. Controle bloqueava. Simples assim. Depois temos Rodrigo. Rodrigo estava tentando manifestar parceiro de negócios há 2 anos. Ele especificava exatamente como deveria ser. Homem, 30 a 40 anos, com experiência em X morando em Icre, disponível imediatamente. Específico demais. E ninguém aparecia, porque a especificação era tão estreita que excluía 99% das possibilidades.
E Rodrigo, frustrado, estava prestes a desistir de negócio completamente, porque sozinho não conseguia gerenciar. Rodrigo assistiu palestra sobre Florence, e palestrante contou história de despejo e revelação de soltura. Rodrigo percebeu. Ele estava fazendo exatamente o que Florence fazia antes de soltar, controlando como solução deveria vir, especificando demais, limitando inteligência infinita à sua imaginação limitada. Então Rodrigo decidiu aplicar princípio. Rodrigo soltou. Completamente. Ele disse: inteligência infinita, eu solto minha especificação. Eu não sei como o parceiro perfeito deveria ser. Eu pensava que sabia, mas claramente não sei porque ninguém apareceu em 2 anos. Então, eu confio que você sabe. E você traz parceiro perfeito de forma que eu não imagino. Eu aceito. Assim é. E ele parou de especificar. Parou de procurar ativamente. Soltou 10 dias depois. Rodrigo foi a evento completamente não relacionado a negócios. Evento de arte. E conversou com pessoa. Mulher, 60 anos, aposentada de carreira corporativa, morando em cidade diferente. 0 correspondência com especificação antiga de Rodrigo. E conversa fluiu. E mulher mencionou que estava procurando projeto para investir tempo e expertise. Não dinheiro, tempo e conhecimento. E projeto de Rodrigo se alinhou perfeitamente com interesses dela. Parceria formada. E foi melhor que qualquer especificação que Rodrigo havia imaginado, porque mulher trazia décadas de experiência, rede massiva de contatos. E não precisava de salário porque era aposentada. Apenas queria propósito. Perfeição completa. Mas perfeição que Rodrigo nunca teria imaginado, porque estava fora de caixa de suas especificações antigas. 1 ano depois, negócio havia crescido 5 vezes, totalmente devido à parceira que veio de forma impossível de prever. Rodrigo ensina agora: especificação é forma de controle. E controle baseado em limitação bloqueia possibilidades ilimitadas. Soltura permite que inteligência traga melhor. E melhor é frequentemente fora da nossa capacidade de imaginar. Solte, confie e receba milagre. E então temos Patrícia. Patrícia estava tentando vender casa há 1 ano. Mercado estava ruim. Casa não vendia. E Patrícia precisava do dinheiro urgentemente. Ela especificava: precisa vender por X valor, para a pessoa Icrus, em Z tempo. Controle total. E quanto mais controlava, menos vendia. Porque controle criava tensão. E tensão bloqueava fluxo. Potenciais compradores sentiam tensão e recuavam. Patrícia ouviu sobre princípio de soltura em podcast e decidiu aplicar mesmo sendo cética. Ela soltou completamente. Ela disse: inteligência infinita, eu solto venda desta casa. Eu não sei como, quando ou para quem deve vender. Eu pensava que sabia, mas claramente não sei por que não vendeu em 1 ano. Então eu confio que você sabe. E você traz comprador perfeito, no tempo perfeito, pelo preço perfeito, mesmo que seja diferente das minhas especificações. Eu aceito. Assim é. E ela parou de empurrar, parou de ansiar, soltou. 2 semanas depois, pessoa que viu casa meses antes voltou. Ela não havia comprado na época porque estava negociando com o banco, mas agora estava aprovada e ofereceu preço ligeiramente abaixo do que Patrícia pedia, mas compra rápida, sem complicações. E Patrícia, porque havia soltado o controle, aceitou, porque percebeu. Preço um pouco menor, mas venda certa e imediata, era melhor que preço alto imaginário que nunca vinha. Casa vendida em 2 semanas após soltura, depois de 1 ano de controle fracassando. Patrícia refletiu. 1 ano de controle ansioso, 0 resultado. 2 semanas de soltura confiante, venda completa. Diferença foi que controle bloqueava enquanto soltura permitia. E permitir é trabalho de manifestador. Criar é trabalho de inteligência. Eu estava tentando fazer trabalho de inteligência. E falhava. Quando voltei para meu trabalho, permitir, inteligência fez o dela. E tudo fluiu. Você vê o padrão nessas 3 histórias mais na de Florence? Todas em desespero. Todas tentando controlar como solução viria. Todas falhando enquanto controlavam. Todas soltando quando chegaram ao limite. E todas manifestando miraculosamente após soltura, porque soltura remove bloqueio, e remoção de bloqueio permite inteligência operar. Sempre funcionou assim, sempre funcionará. Então, como você aplica princípio de soltura e confiança? Protocolo de Florence baseado em experiência dela. Passo 1. Identificação de controle. Você identifica onde está tentando controlar.
Em que área de vida você está especificando excessivamente como solução deve vir? Dinheiro? Relacionamento? Carreira? Saúde? Você identifica e você escreve: eu estou tentando controlar a área especificando que solução deve vir de caminho específico. Consciência de controle é primeiro passo para a soltura. Passo 2. Reconhecimento de limitação. Você reconhece honestamente: minha imaginação é limitada. Eu não posso ver todos os caminhos possíveis. E quando especifico, eu limito inteligência infinita aos caminhos que eu consigo imaginar. E isso bloqueia caminhos que eu não imagino, mas que são superiores. Humildade. Reconhecimento de limitação pessoal, não como derrota, como realismo que permite soltura. Passo 3. Soltura formal. Você diz em voz alta ou escreve: inteligência infinita. Eu solto. Área situação. Eu não sei como resolver. Eu tentei controlar e falhei. Então, eu transfiro responsabilidade de como para você. Eu confio que você provê através de caminho perfeito que eu posso ou não conseguir imaginar. Eu aceito solução de qualquer direção. Assim é. E você sente soltura, fisicamente. Alívio, porque transferiu o fardo. Passo 4. Mantenimento de confiança. Depois de soltar, mente tentará voltar ao controle. Ansiedade surgirá. Mas e se não vier? Como vai vir? De onde vai vir? Toda vez que essas perguntas surgirem, você repete: eu soltei, eu confio. Inteligência sabe. Eu não preciso saber como. Repetição. Redirecionamento constante. De controle para confiança. Até confiança se estabelecer como estado. Passo 5. Abertura à surpresa. Você conscientemente se abre para a solução vir de direções inesperadas. Você diz: eu estou aberto para milagres de qualquer forma. Eu não limito a fontes que considero possíveis. Eu permito impossível se tornar possível. E você age alinhado, aceitando convites inesperados, conversando com pessoas improváveis, explorando caminhos que não estava considerando. Porque solução frequentemente vem através de coincidências, que você teria ignorado se estivesse focado apenas em caminhos específicos que imaginou. Protocolo de 21 dias. Florence ensinava a fazer soltura formal uma vez, e então mantenimento de confiança diário por 21 dias. Porque mente tem tendência de voltar ao controle, então você monitora. E toda vez que controle tentar voltar, você redireciona para a confiança. 21 dias estabelece novo padrão de confiança em vez de controle. E padrão de confiança permite manifestações que padrão de controle bloqueava. Florence tinha teste para saber se você realmente soltou. Teste de paz. Quando você pensa na situação, você sente paz ou ansiedade. Se paz, você soltou. Se ansiedade, você ainda está controlando. Soltura verdadeira gera paz, porque você não está mais carregando responsabilidade impossível de controlar o universo. Você transferiu para a inteligência. E transferência gera paz. Se você não sente paz, você precisa soltar mais profundamente. Armadilha comum. Pessoa solta verbalmente, mas não energeticamente. Ela diz palavras de soltura, mas ainda monitora ansiosamente. Ainda tenta empurrar. Ainda tenta forçar. Palavras dizem soltura. Energia diz controle. E energia comunica mais que palavras. Então, soltura precisa ser completa. Palavras e energia. Você diz: eu solto. E realmente solta. E teste é: você consegue não pensar na situação por horas sem ansiedade? Se sim, você soltou. Se não, trabalho continua. Última coisa crucial: soltura não é desistência. Florence era clara sobre distinção. Desistência é passiva. Não vai acontecer. Eu aceito derrota. Soltura é ativa. Vai acontecer. Mas não através do meu controle limitado. Através da inteligência ilimitada. E eu confio nisso ativamente. Diferença é tudo. Desistência fecha a porta. Soltura abre porta para caminhos que você não via. Então você solta controle, mas mantém certeza de manifestação. Através de inteligência, não através de manipulação sua. Florence dizia: minha experiência mais difícil foi minha professora mais importante, porque no desespero, eu fui forçada a soltar controle que mantinha por anos. E soltura revelou verdade. Inteligência infinita opera melhor quando eu interfiro menos. Meu trabalho não é controlar como. Meu trabalho é clarear o que, soltar o como e confiar. Quando fiz isso no ponto de desespero, milagre veio. E aprendi.
Não preciso estar em desespero para aplicar princípio. Posso aplicar agora, sempre. E milagres vêm, sempre. Porque princípio funciona independente de circunstância. Sempre funcionou. Sempre funcionará. Você está no final. Você tem história real de Florence. Você tem princípio de soltura e confiança. Você tem protocolo de 5 passos. Você tem 3 histórias de prova adicional. E única questão, você vai soltar controle agora? Ou vai continuar empurrando, forçando, controlando ansiosamente e bloqueando o fluxo? Pegue papel. Escreva. Eu solto completamente situação área. Eu transfiro responsabilidade de como para inteligência infinita. Eu confio que solução perfeita vem de forma que eu posso ou não imaginar. Eu aceito milagre. Assim é. Escreva. Diga em voz alta. Sinta soltura fisicamente. E então solte. Realmente. Não finja. Solte. E confie. Ativamente. Por 21 dias. E veja o que Florence, Teresa, Rodrigo e Patrícia viram. Soltura permite milagre. Controle bloqueia. Sempre foi assim. Sempre será. Solte. Confie. Receba. Agora.